Dando continuidade, então, ao estudo que temos feito, vamos hoje ver Êxodo, no capítulo 30, versículos de 1 a 10. É o texto que fala sobre mais um dos utensílios que se encontravam dentro do tabernáculo. Êxodo, capítulo 30. E com esse, nós então encerramos os utensílios dentro do tabernáculo. Se os irmãos quiserem fazer uma rápida anotação aí, esse texto ele é muito bem dividido em 3 partes muito claras. A própria leitura você já percebe isso. A primeira parte fala sobre como o altar do holocausto deveria ser construído. Depois há uma parte que fala onde ele deveria ser colocado. E por último, há uma parte que trata de como ele deveria ser utilizado. Então vamos lá, a parte que diz como ele deveria ser construído, versículos de 1 a 5. Farás também um altar para queimares nele o incenso, de madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado, e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Versículo 6 fala agora do local onde ele deveria ser colocado. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. E aí a parte que trata do modo como ele deveria ser usado. Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjar, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez por ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Abra nossos olhos, ó Deus, para enxergarmos na Tua palavra aquilo que nos edifica. Pedimos isso para que o entendimento que obtivermos seja, ó Deus, algo que venha fazer parte das nossas vidas. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o altar do incenso é algo, como eu disse, é o quarto e o último dos utensílios que estava dentro do tabernáculo. Nós já falamos que o tabernáculo ele tinha um véu chamado véu de separação. E esse véu, ele separava e criava 2 ambientes dentro do tabernáculo. O primeiro ambiente, onde ficava somente uma coisa, a Arca da Aliança. Esse ambiente era chamado o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar. Para fora desse ambiente, havia um local chamado o Santo Lugar. E esse ambiente, então, tinha 3 mobílias. Tinha, de um lado, a mesa com os pães da proposição. Do outro lado, tinha o candelabro de ouro. E o texto que nós lemos diz que o altar do incenso ficava no meio, em frente
ao que era chamado o véu de separação, que eu já falei, tinha estampado a imagem dos querubins que estavam guardando a entrada. Então, é quase que, como vocês estão olhando para mim agora, e tivesse querubins aqui expostos na projeção, e o altar do incenso fosse esse púlpito. Então, quem visava, quem procurava aproximar, veria claramente que o altar do incenso, ele está no meio do caminho, dando a dica óbvia que aquele que adentra o santo dos santos tem que, de alguma maneira, passar por aquele altar. É como se o altar do incenso fosse a chave, a última password para você entrar dentro daquele local. Então, vamos ver algumas coisas sobre esse altar chamado o altar do incenso. A primeira coisa que nós vamos ver é como é que ele deveria ser construído. Essa é a instrução, essa é a maneira como a narrativa iniciou a falar sobre ele. Vocês viram aí no versículo de 1 a 3 que os detalhes desse altar de incenso, ele fazia com que nós entendêssemos que havia uma conexão dele com a Arca da Aliança e outros utensílios no tabernáculo. Veja só, ele era feito de madeira de acácia e revestido de ouro. Esse é o mesmo modo como a Arca da Aliança foi feita, de madeira de acácia e revestida de ouro. Também é dito que havia uma construção, que as peças deveriam ser todas de uma só peça. O altar e a ponta, os chifres, todos deveriam ser de uma só peça. Esse também foi uma exigência de Deus com respeito à tampa da arca, chamada propiciatório. É outra conexão com a Arca da Aliança. Também é dito no versículo 3 que haveria uma bordadura ao redor. Infelizmente, nós não sabemos o que havia nessa bordadura, mas era algo como se fosse uma moldura, como os irmãos estão vendo aqui ao redor do púlpito. Há uma moldura, mas não há detalhes do que exatamente tinha nessa moldura. Mas o fato é que a mesa de ouro tinha essa bordadura, a Arca da Aliança tinha essa bordadura e o altar igualmente tinha essa bordadura. Mais um link. É dito também no versículos 4 e 5 que esse altar deveria ser equipado com argolas e nas argolas colocariam os varais para que fossem usados para carregar esse altar. Ou seja, esse altar não poderia ser tocado por mãos humanas. E é algo que também acontecia com a mesa de ouro e com a Arca da Aliança. De modo que há uma relação bastante semelhante com a Arca da Aliança. E, em último lugar, há também, não está aqui no texto, mas o altar do holocausto que ficava lá fora, antes de entrar no tabernáculo, era um altar que também tinha os chifres na ponta e era um altar onde se queimava o holocausto. A diferença desse altar aqui dentro agora é que ele é usado para queimar incenso. Eu já falei aqui em outras ocasiões que essa ideia de chifres no altar tem um significado específico. Tudo aqui vai significar agora esse púlpito, né? Mas, mais uma vez, é como se em cada ponta aqui da quina desse púlpito tivesse uns pedaços de chifres. E em alguns momentos, como nós veremos aqui, o sacerdote iria e molhava a ponta do chifre com o sangue do sacrifício. Significando que um chifre que ainda tem na ponta dele sangue é uma lembrança de que o chifre foi usado para ferir alguém. E era essa a ideia. O sacrifício que havia sido feito, ele foi ferido e morto. Então, a ideia de chifres nos utensílios do tabernáculo é uma referência à ira de Deus executada, cumprida e levando à morte aquele sacrifício. Então, o altar do incenso, ele era um equipamento, vamos dizer assim, que fazia parte de um jogo. Por causa dos detalhes, então agora o jogo está completo. É muito comum hoje em dia a gente não vê mais isso, mas antigamente você ia na casa de alguém tomar um café, alguma coisa, especialmente se você era uma visita.
Aí era a hora de tirar da prateleira o jogo, né? Era a xícara combinando com o pires, combinando com o bule. Hoje a gente tem o café Nespresso, já perdeu essa tradição tão bonita, não é mesmo? Colocava na bandeja lá, né? Geralmente tinham 6 xícaras de pires, o bule, o local para colocar açúcar, uma coisa bonita. E aquela pessoa que recebia um hóspede fazia isso com prazer. Era o momento que você utilizava aquele jogo completo. Às vezes uns filhos mais danados andavam quebrando uma peça e pronto, estragava o jogo. Mas a ideia, irmãos, é que o tabernáculo, ele tinha então esse grupo de utensílios e eles formavam um jogo. A mesa dos pães, o candelabro de ouro, o altar do incenso e a arca da aliança que ficava atrás do véu da separação. Então, essa era a maneira como ele deveria ser construído. O modo como ele foi construído indicava claramente que ele era parte de um jogo. Segunda coisa, onde que ele deveria ser colocado? Veja os detalhes que são ditos aí e descritos no versículo 6. Nos mostra que havia uma preocupação específica de onde colocá-lo. Eu acho que isso é importante porque nenhum outro utensílio no tabernáculo, nem mesmo a arca da aliança, é dada tanta ênfase no local onde deveria ser colocado. A gente presume que a mesa ficasse de um lado e o candelabro do outro. Mas o altar do incenso é dito que ele deveria ficar numa posição específica. Veja no versículo 6, a primeira palavra que é dita é que ele deveria ficar de frente do véu. Então ele estaria exatamente ali no véu que fazia separação, no véu que continha a imagem dos querubins guardando aquela entrada. E eu já falei sobre isso anteriormente. Esse véu com os querubins bordados era uma lembrança do local que nós perdemos acesso, que era o Jardim do Éden, na presença de Deus. Quando Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, Deus teve o cuidado de colocar querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então, entrar no tabernáculo, entrar naquele local, era, de certa forma, um recomeço, uma nova caminhada em direção àquilo que nós perdemos no Jardim do Éden. Mas então o local é identificado como sendo em frente, de frente do véu. E posicionar o altar do incenso em frente da cortina de separação é, sem dúvida, como eu disse, uma ênfase na importância dele para quem vai adentrar ao local do santo lugar. Há muitos anos atrás, quando não era muito comum, um colega nosso lá no Jumper, ele foi visitar um país da Europa, onde já, isso nos anos 70, onde já havia as chamadas as cancelas eletrônicas. Você parava no museu, alguma coisa, você apertava o botão, puxava o cartãozinho de estacionamento, a cancela levantar. Mas no Brasil não existia nem carro, quase, né, que dirá uma cancela dessa que abria sozinho. E ele parou diante do local, era se não me engano, um museu, e ele olhava, ele buzinava, e não via ninguém para abrir a cancela, e aí ele ficou indignado, não é possível, tentou avançar com o carro para ver nada, a cancela estava fechada. E de repente veio alguém que saiu do carro lá de trás, chegou lá, apertou o botão para ele lá, pegou o cartão e deu para ele, a cancela abriu e ele entrou. Mas isso mostra então que o posicionamento de algumas coisas na estrutura que é composta sinalizam que há um relacionamento. Então o altar do incenso sendo posicionado bem na frente, bem no meio da cortina de separação, era uma dica óbvia que ele tinha, sim, uma participação e um papel importante naquele que entraria dentro do Santíssimo Lugar. Versículo 6 também fala, vocês estão vendo aí, que além de posicionar diante do véu, é dito que ele seria posicionado diante da arca do testemunho. Eu acho curioso que
embora a arca do testemunho estivesse véu adentro, não dava para ver, mas isso mostra que o altar do incenso tinha uma relação, tinha uma ação conjugada, eles trabalhavam juntos. E é importante ver isso, porque o altar do incenso, como nós veremos já, a sua finalidade era uma finalidade conjugada com aquilo que acontecia dentro do Santo dos Santos e com o que havia acontecido lá fora no altar do holocausto. De modo que, sem dúvida, o texto está mostrando claramente que esse altar de incenso, ele era para ser colocado em relação, aprumado, alinhado com a arca do testemunho. Ainda, no versículo 6, mais um detalhe sobre a posição. É dito que ela deveria ficar diante do propiciatório que está sobre a arca. Olha, a arca, em termo geral, já era a arca e a tampa. Mas o texto faz questão de enfatizar mais uma vez que deveria estar posicionado em relação, alinhado com o propiciatório, que é simplesmente a tampa da Arca da Aliança. E aí vem a parte talvez mais importante, no versículo 6 ainda, é dito que o altar do incenso, ele deveria ser colocado ou alinhado com o local onde me avistarei contigo. Esse é o ponto máximo de alguém que caminhava todos os passos e a etapa até chegar ali. Esse era o ponto final. Daí não tinha glória maior do que essa, que era o momento quando Deus seria visto pelo sacerdote. E, meus irmãos, essa é uma glória que poucos tiveram. Moisés, uma ocasião, depois vocês leiam isso lá no texto, que inclusive deu origem à frase que nós lemos no Salmo 136, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso veio de Êxodo, capítulo 34. E nessa ocasião, Moisés pediu para ver a glória de Deus. Moisés que é descrito como alguém que falava com Deus face a face, mas ele queria ainda ver algo maior. E Deus diz: Moisés, não força a amizade, não é mesmo? Você não pode ver a minha glória. Mas Deus, eu tive uma ideia. Eu vou colocar você no penhasco aqui, numa pedra, numa rocha. Fique aí. E eu vou passar, e a hora que eu for passar, eu ainda vou colocar a mão no seu rosto para que você não seja tentado a olhar. E a hora que eu já tiver passado, eu vou retirar a mão e você vai ver as minhas costas. Esse relato todo que eu estou falando está em Êxodo 34, depois você pode ler lá. Mas essa é uma oportunidade gloriosa, e o sacerdote que entrava dentro do tabernáculo, depois de ter passado por todos esses passos, especialmente o altar do incenso, ele avistaria o Deus, o Senhor, Criador dos céus e da terra. A pergunta é: reverendo, como é que um altar de incenso é capaz de preparar isso tudo? Eu não sei vocês, mas eu, quando criança, sempre fui para a escola a pé, andando. E eram 6 quilômetros, em Cuiabá. Não sei como que eu não morri desidratado, né? Mas eu lembro claramente dos locais onde eu passava, onde havia lojas de produtos de umbanda e candomblé, aquelas coisas. Sempre tinha incenso. Vocês se lembram disso? Loja que vende esses materiais tem incenso. E eu lembro que quando passava perto da loja, eu atravessava para o outro lado da rua, porque eu não gostava do cheiro do incenso. Mas aquilo é marcante. Em todo lugar que você vai, que vende esses produtos, tem o incenso. Então, qual é a finalidade de um altar de incenso na presença de Deus? Qual é o uso que isso seria feito para preparar o sacerdote para entrar na presença de Deus? Eu queria aqui ver com vocês pelo menos 3 usos feitos do altar que podem nos ajudar bastante a entender a nossa relação com Deus ainda hoje. A primeira delas, veja no versículos 7 e 8, é dito que o incenso, o altar do incenso, ele era de uso contínuo. Esse é o primeiro ponto.
Versículos 7 e 8 fala que o incenso deveria ser queimado de manhã e também à noite. E mais adiante é dito que ele deveria ser feito pelas gerações em uso contínuo. De manhã, quando o sacerdote ia preparar as lâmpadas, ou seja, apagá-la e deixá-la pronta para ser reacendida à noite. E à noite, quando o sacerdote ia novamente acender as lâmpadas, o incenso era novamente aceso. Ou seja, o altar do incenso era a única peça mobília que estava sendo utilizada constantemente. E considerando que nós estamos falando de um altar de incenso, isso significa que o cheiro, o aroma do tabernáculo era um aroma característico, ele estava sempre presente. Mesmo que o israelita comum não tivesse acesso a Deus como o sacerdote tinha, ele tinha um acesso pelo aroma. Ele sabia, esse é o momento quando o sacerdote está entrando na presença de Deus. Eu acho interessante isso, irmãos, porque o nosso Deus foi o Deus que nos criou com a capacidade de ter os sentidos. Nós sentimos pelo tato, pela audição, mas uma característica importante do olfato é que às vezes nós associamos momentos da nossa vida. Eu me lembro até hoje do cheiro do shampoo que eu usei na minha lua de mel. Vocês estão rindo? Mas eu creio que vocês também se lembram, às vezes, de um perfume que seu avô usava. As coisas ficam gravadas na mente e mais do que você imagina, às vezes o olfato, ele sela na nossa mente experiências que nós nunca mais vamos nos esquecer delas. E quando Deus, de maneira sábia, ele decidiu que o altar e que o tabernáculo deveria ter um incenso que deveria ser queimado constantemente, ele estava deixando uma marca indelével na mente do israelita, que aquele era o cheiro da presença de Deus. Mais adiante, eu já vou adiantar aqui, mas havia nesse capítulo 30, mais embaixo, depois vocês leiam, no versículo 34 a 38, é dito que ninguém poderia produzir o incenso que era feito no altar. Se alguém aparecesse na congregação cheirando ou com o cheiro do perfume do incenso que era feito na presença de Deus, diz o texto que ele era para ser expulso de Israel. Olha a seriedade. Ou seja, Deus queria que aquele aroma estivesse associado apenas com aqueles que aproximassem da presença de Deus. Então, eu acho que isso é importante. Deus, de maneira sábia, ele criou um mecanismo pedagógico que, mesmo o israelita pecador, ficando do lado de fora da congregação, que não podia entrar, na hora que ele sentia aquele aroma passeando pelo arraial, ele se lembrava, esse é o cheiro da glória de Deus, sendo manifestado ao sacerdote que está lá dentro do tabernáculo, lugar que eu jamais poderei ir. Mas o cheiro era algo importante. Qual é o cheiro que hoje você associa com experiências na sua vida? Infelizmente, mas também não devia ser. A igreja não tem um desinfetante característico que é o cheiro da igreja de Santo Amaro. Não tem como, a gente não tem isso. Mas qual é o cheiro da igreja de Santo Amaro? Você já pensou nisso? Pense nisso, nós vamos falar sobre isso já já. A segunda coisa ainda sobre o modo, como o altar do incenso deveria ser usado, aparece no versículo 9. Vocês viram aí? No versículo 9, é dito que não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjar, e nem tampouco derramareis libações sobre ele.
Ou seja, esse altar ele era exclusivo. Ele era para uso exclusivo de incenso. Não era para ser usado com nenhuma outra coisa. E a razão é óbvia, porque onde haveria se colocar essências e algo que tivesse um cheiro específico, se colocasse sangue, por exemplo, ou colocasse qualquer outra coisa, alteraria o cheiro que era característico. Se você correr o olho no seu texto, como eu já disse, né, no mesmo capítulo, mas no versículo 34 em diante, é onde você lerá sobre os detalhes. Como preparar o incenso para servir ali a Deus. Mas, como a gente diz naquelas propagandas, né, não tem que fazer isso em casa. E quem fizesse seria expulso da congregação de Israel. Mas aí é só para saber como era. Mas então, uma segunda característica desse altar é que ele era de uso exclusivo. Não era para ter feito nada nele que não fosse queimar o incenso. Uma coisa curiosa também é que pode parecer algo óbvio, mas às vezes não é, que é o terceiro uso. É que ele era um uso conjugado com o altar do holocausto lá fora. Versículo 10, no texto que nós lemos, fala que uma vez por ano, Arão ofereceria a expiação sobre os chifres. E isso aí é algo que acontecia também lá no altar do holocausto, fora do tabernáculo. Então, nesse dia, da mesma maneira que o sacerdote ungia a ponta dos chifres no altar do holocausto lá fora, ele também ungiria no altar do incenso. E uma outra coisa, o fogo, esse incenso do qual nós estamos falando, ele era acionado com fogo. E o fogo vinha lá de fora também. Então, essa era a relação do holocausto com esse altar do incenso. De modo que esse incenso era algo que simbolicamente subia até Deus, como o que a Escritura chama centenas de vezes uma oferta de aroma suave. Conclusão. O que nós podemos aprender disso para nós hoje? Eu selecionei aqui 3 coisas para a nossa edificação. Primeiro, a expressão sacrifício de aroma suave a Deus, que aparece frequentemente no Antigo Testamento, é uma maneira de dizer que aquela oferta que Deus recebe, feita pelo sacerdote, ela é uma oferta que faz Deus, como se pudéssemos dizer assim, Deus não se esquece de nada. Mas quando essa expressão é usada, que a oferta subiu até Deus como aroma suave, é uma maneira de Deus e de nós entendermos que Deus está recebendo a nossa oferta porque Ele se lembra da oferta do Seu Filho Jesus, que foi feita antes da fundação do mundo. Da mesma maneira que nós, quando sentimos o aroma de algo característico no momento da nossa vida, nem que tenha sido 40 anos atrás, quando nós sentimos aquele aroma, a gente se lembra daquele evento. E é de maneira muito didática que Deus, em momentos importantes, como por exemplo, logo depois do dilúvio, quando tudo estava resolvido, é dito que Noé ofereceu um sacrifício a Deus, e o sacrifício subiu a Deus, e aí ele foi recebido como uma oferta de aroma suave. Suave por causa do que Cristo fez. Suave porque Deus se lembra daquilo que o seu Filho fez. E na mente de Deus não existe nenhuma eternidade que possa fazer com que Ele se esqueça daquilo que já foi feito. Segundo lugar, segunda conclusão que podemos tirar é que a utilização de um incenso exclusivo no tabernáculo criava um vínculo perpétuo na mente do povo no Antigo Testamento. De alguma maneira, nós precisamos também, irmãos, associar experiências nossas na casa de Deus, na adoração, no meio do povo de Deus, com algo que esteja relacionado com os nossos sentidos. Mesmo que eles não entrassem no tabernáculo, o cheiro permeava todo o acampamento e aquilo era marcante. Terceiro lugar,
Talvez a lição mais importante disso tudo é que Deus sabe quando o aroma suave de Cristo não combina conosco. Há um episódio, eu queria que vocês depois, hoje à tarde, se tiver o tempo, leia. É longo, não dá para ler aqui agora. Mas é narrado em Números, no capítulo 16. Eu vou contar para vocês rapidamente o que aconteceu, mas depois leia isso. Números 16. Naquela ocasião, é dito que Corá, Datã e Abirão eram filhos de levitas, juntamente com 250 líderes de Israel, todos eles escolhidos. Eles reuniram e se rebelaram contra Moisés, chegaram para Moisés e falaram o seguinte: Moisés, basta, chega dessa coisa de que só você é santo, só você tem acesso a Deus, todos nós somos santos. Para com isso. E a Escritura diz que Moisés ficou perplexo. E a história é longa, mas chega um ponto que Moisés propõe o seguinte: ok, vamos resolver isso da seguinte maneira. Amanhã, todo mundo de vocês aí que estão achando que são santos, que essa separação que Deus está fazendo, instruindo por meu intermédio, vocês estão achando que é algo que não tem significado nenhum? Pois então, amanhã todo mundo compareça diante de Deus com um incensário. Olha o incenso. Traga o seu incensário, ateie fogo e traga na presença de Deus. E a Bíblia diz que eles acharam 250 incensários. No outro dia, todos eles lá, com o incensário na presença de Deus, e Moisés também. E o relato diz que, quando eles aproximaram de Deus, Moisés disse: eu vou dizer uma coisa, se acontecer alguma praga que vocês já tenham visto, eu vou aceitar que de fato vocês estão certos. Mas se, e aí Moisés, ele, como a gente diz, ele viajou, né? Se a terra abrir aqui, e vocês descerem no meio dessa terra, eles estavam no meio do deserto, não tem como a terra abrir. Deserto é terreno compacto. Mas se a terra abrir, e Deus engolir vocês todos aí, então vocês entenderão que de fato a santidade e o incenso que vocês têm apresentado diante de Deus não corresponde com a santidade que vocês estão alegando. E a Bíblia diz que Moisés fechou a boca, a terra, ela literalmente abriu um vão, e toda a família, a tribo de Corá, Datã e Abirão desceram reto para baixo, morreram todos. Deus ainda avisou antes: olha, quem não quiser fazer parte desse grupo, afaste. Os que não se afastaram, desceram todos e morreram todos juntos ali. Isso, irmãos, nos faz pensar, ou me faz pensar que o perfume de Cristo, o aroma que é agradável a Deus, não passa de irmão para irmão. Você pode nós acendemos um incenso aqui nessa igreja para deixar todo mundo tossindo de tanta fumaça. Mas isso não garante que o seu incenso apresentado diante de Deus seja algo legítimo. Eu queria que você abrisse comigo agora, já concluindo, um texto em Efésios, no capítulo 5. Olha o que esse texto nos diz. Efésios 5. Efésios 5, versículos 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Como? Como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Tudo que nós fazemos, irmãos, é aceito diante de Deus, não é por causa do nosso cheiro, não. E eu não preciso vos lembrar que a Escritura nos fala que o nosso cheiro é coisa podre. Deus não teria nenhum prazer no nosso aroma. Mas é por causa do aroma de Cristo.
Às vezes tem aroma que foge da nossa mente. Por exemplo, quando você abraça o seu filho recém-nascido, bebezinho, aquele cheiro de bebê, né? Aquele cheiro de shampoo Johnson, de coisas assim que nós nos lembramos daquilo. Mas o menino vai crescendo, vai ficando fedido, não toma banho, aquilo perde aquele cheiro, não é mesmo? Mas Deus nos aceita na sua presença por causa do cheiro, diz o texto, no cheiro de Cristo. Reverendo, agora, como é que a gente vai ter o cheiro de Cristo? Eu nunca encontrei com Cristo. Como é que eu vou saber como é que ele cheirava? Eu vou te mostrar como é que a gente pode ter o cheiro de Cristo. Aliás, isso é uma coisa importante. Como é que você pode ter o cheiro de Cristo? E a lógica é simples. Se nós não tivermos o cheiro de Cristo, nós não seremos aceitos diante de Deus. Como é que nós teremos o cheiro de Cristo? Abra aí e anote e guarde isso. Vou falar uma vez só. 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Nós vamos encerrar com isso. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O apóstolo Paulo faz uma excelente conexão entre o cheiro de Cristo com alguma coisa que nós podemos conseguir também. Diz assim: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Então veja, nós somos o perfume de Cristo se nós temos o conhecimento dele. Então a essência, a colônia de Deus derramada sobre nós é a fragrância do conhecimento. Aí é que está o cerne da questão. É o conhecimento de Deus em nós que nos faz ter o cheiro de Cristo. E é por isso que o texto diz que esse nosso cheiro, para os que são salvos, é perfume. Para os que se perdem, é coisa ruim. Diz o versículo 16, para com este cheiro de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Você quer ter o cheiro de Cristo? Invista tempo em conhecê-lo e andar nos seus caminhos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, ajuda-nos a conhecer a Ti, ao ponto de Teu conhecimento começar a exalar, ó Deus, a partir de nós, o bom perfume de Cristo. Ajuda-nos a conhecer-te, ajuda-nos a viver segundo os Teus mandamentos, ajuda-nos a fazer a Tua vontade, para que as pessoas que andam ao nosso redor possam perceber que somos, como a Escritura nos diz, pessoas que exalam a fragrância do conhecimento de Deus. Porque Tu nos diz, ó Deus, que nós somos Teu povo, um povo com o bom perfume de Cristo. Faz isso, ó Deus, apesar do que somos, apesar dos nossos pecados. Lava-nos, ó Deus, e ajuda-nos a andar em novidade de vida, como a Tua palavra nos adverte. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.